caneta. Resposta no livro sempre é de lápis. Apenas se for copiar, quando precisar copiar alguma questão no caderno, a questão que copia é de caneta, mas a resposta é de lápis. Porque se errar, vai ter que dar. Exatamente, se errar não tem como corrigir. Vamos lá? Nós vamos iniciar a sala de português já agora, ok? Livro de português aí já está aberto. Vamos à página 133. Por favor, gente, já pedi para deixar o microfone desligado. Senão eu vou diminuir e não vou aumentar mais, hein? Vamos lá. Palavras de ligação e parte do texto. Essa atividade aqui é continuação de uma atividade da agenda que foi postada de agosto. Então, quem não fez a agenda de agosto, tem que fazer a agenda de agosto para poder realizar a atividade. Porque o texto que foi trabalhado aqui já foi trabalhado na agenda de agosto, que tem sobre artigo de opinião. Eu vou fazer um resumo que é um artigo de opinião. Artigos de opiniões são textos que a pessoa embasado, quem é embasado, a pessoa estudou, pesquisou e escreveu sobre um determinado assunto. Então, são artigos que a pessoa escreve com a opinião dela sobre algo. Um artigo pode ter uma página, pode ter mais de uma página, pode ter 10 páginas, porque é a opinião daquela pessoa sobre aquilo. Ok? Então, o artigo de opinião é um texto que pode ter, como eu falei, uma página ou mais, baseado em estudos que a pessoa fez, leu, pesquisou sobre um determinado assunto. Então, aqui, na página 133, palavra de ligação e parte do texto. O que é palavra de ligação? São palavras que são utilizadas para conseguir complementar e dar uma explicação, um entendimento, uma compreensão melhor no que se é falado. Por exemplo, aqui, ó, afinal, na maioria das vezes não fazemos algo errado intencionalmente. O que isso quer dizer, esse afinal? Ele quer dar uma conclusão, né, para o que a pessoa está falando. Então, olha a primeira questão. No texto, pré-adolescente é criança, para quem não leu, esse texto está lá na página 120. Lê depois. Ele já foi passado na agenda do mês passado. No texto pré-adolescente é criança, você vê algumas palavras de ligação. Leia agora um trecho do texto, desculpa. Então, esse é um trecho é um pedaço desse texto aqui, desculpa, que também foi retirado de um artigo de uma opinião de uma escritora. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. Esse afinal aqui, ele dá a ideia de conclusão de uma ideia anterior. Professora, por que não de tempo? Afinal, quer dizer que tempo? Você consegue entender esse tempo, que afinal seria de manhã, seria pela tarde, seria mês passado, seria mês que vem, se já passou, é futuro, é passado, é presente? Não tem como, por isso que não é tempo. Seria ideia contrária do que foi dito? Para ser uma ideia contrária, teria que ter o quê? Um mais, porém, contudo, entretanto. Afinal, ele está concluindo uma fala, como se fosse uma justificativa. Finalidade do que foi dito antes. Professora, por que não é finalidade? Porque finalidade, gravem essa palavra, eu coloquei na revisão de português, sobre sinônimos e antônimos, que sinônimos são palavras que têm o mesmo significado e antônimos, palavras que têm significado diferente. Finalidade é um sinônimo de objetivo. Uma pessoa que tem uma finalidade, ela tem um objetivo. Qual é a finalidade disso? Qual é o objetivo disso? É a mesma coisa. Por isso que, afinal, ele dá a ideia de conclusão de que algo foi falado anteriormente. Segunda questão. Releia outro trecho. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. Então, esse já que, ele quer dizer o quê? Uma explicação para a ideia anterior. Então, justamente o contrário do que pensamos, já que pensamos isso, então nós estamos explicando o que nós já falamos. Já que pensamos isso, nós associamos desculpas a erro. Como eu falei que tempo, ele dá a ideia de momento, que aqui não quer dizer. Não é ao contrário, porque ele não está contrariando ninguém. E eu já falei que finalidade quer dizer objetivo. Então, não é. Então, explicação para a ideia anterior. Já que, ele está explicando que já que pensamos isso, né, damos ideia de que erro
e é fraqueza. Por isso que as pessoas não pedem desculpa. Para quem não leu esse texto, volta lá, ó, na página anterior aqui, ó. A página, cadê? Eu acho que é 131 para ler o texto, ok? Que também já foi passado esse texto. Vamos lá, página 134. Terceira questão. Leia outro trecho do texto, desculpa. Olha o trecho aqui. Quem quer ler esse trecho? Pode ler. Pode ler o trecho, gente. Aqui, esse trecho aqui da terceira questão, página 134. Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Pronto. Esse mais aqui, olha o que ele pede, marque um X nessas palavras que podem substituir o termo destacado sem mudar o sentido. Então, esse mais aqui pode ser substituído por qual palavra? E, quando, porém, ou pois. A gente tem aqui o i e o porém. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, observem bem, ó. Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. E pedir desculpas nos aproxima e nos liberta, ou seja, não mudou o sentido. Então, mais pode ser trocado por i. É uma condição, né? Um complemento aqui. Outra com porém agora. Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos. E dizer isso, cadê? Isso ao outro quando admitimos. Porém, pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Tá vendo que o sentido do que quer se falar, do que quer se explicar, se passar, a compreensão não muda? Então, tanto o i quanto porém pode substituir o termo mais. Ok? Então, a palavra de ligação são palavras que têm a ligação, entre outros, para estabelecer um sentido, né? Fazer uma compreensão melhor do que está se falando, como eu expliquei anteriormente. Então, dá a ideia contrária, dá uma explicação, dá uma conclusão do que está se falando, uma finalidade, ou seja, para que serve aquilo, para que é aquilo, um tempo e uma justificativa. Próximo aqui, ó, leia a tirinha com os personagens Charlie Brown e Sally, sua irmã. Podem ler, quem quiser ligar o microfone para ler. Mas maior do que 25. Você simplesmente não entende divisão, por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Não dá para botar 50 dentro de 25. Se apertar, dá. Olha só a conversa entre Charlie Brown e Sally. Mais 50 é maior do que 25. Olha que nós acabamos de ter aula de matemática, né, de divisão. Você simplesmente não entende divisão. Por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Não dá para botar 50 dentro de 25, tá vendo? Mas dá para botar 25 dentro de 50, né? Porque 50 dividido por 2 é 25. Então, 2 de 25 consegue botar em 50. Mas 50 não dá para botar em 25, porque o 50 é maior. Aí ela brinca, se apertar, dá, né? Então, o que ela quer dizer com isso? O que o chat está tentando fazer? Ensinar Sally a fazer conta de divisão. E a letra B diz que Sally não entende o que Charles quer dizer. O que mostra isso? Por quê? Porque, na realidade, o que acontece? Ela entende que o que está se dividindo ali se requer em termos de tamanho, de forma, não de quantidade. Então, ela não consegue entender, né? Achar que um número pode caber dentro do outro só pelo fato do tamanho. Já que 50 é maior, ele pode caber no 25, mas não pode. Porque não é questão de tamanho e sim quantidade. Vamos lá. Página 135. Na tirinha, há palavras e expressões que foram empregadas para fazer ligação entre as ideias. Complete as frases abaixo com as palavras ou expressões do quadro que correspondem a cada ideia. Mas, por isso e sim. Apresenta uma conclusão, ou seja, qual desses três, mas por isso e sim, apresenta uma conclusão? Por isso? Por isso. Ou seja, quando tem assim, ó, por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Ele está concluindo algo, uma fala, né?
Apresenta ideia contrária a uma ideia anterior, o mais. Ou seja, o mais ele está contrariando, está contrapondo o que a pessoa tem falando, mais, ou seja, em mais 50 é maior do que 25. Dá ideia de uma condição para fazer a conta. Se. O se é sempre uma condição. Sempre. Se é sempre uma condição. Então, se apertar, dá. Então, se essa condição dela que se apertasse, dá. É uma condição. Se dá ideia de condição. O mais, uma ideia contrária. E o por isso, uma ideia de conclusão. Então, afinal também é conclusão. Um porém é o contrário. Leia a outra tirinha e observe as palavras destacadas. Leia agora essa tirinha. Quer me ajudar a escrever um livro? Claro, é sobre o quê? Bem, já ouviu falar de ficção histórica? É mais ou menos isso. Eu estou escrevendo uma autobiografia física. E a história da minha vida é a história da minha vida. Só que com algumas partes inventadas. Mas para que isso? É porque no meu livro eu tenho um lança-chama. Imagina. Autobiografia, o Calvin entende que é uma história da vida dele. Por que ele fala que é fictício? Porque ele inventa algumas partes. E a autobiografia não pode ser inventada. A autobiografia é a história da própria vida da pessoa e não se inventa a história. A história foi vivida já. Mas como ele inventa uma parte aqui, ó, dizendo que tem lança-chamas, ele não tem. Aí ele fala, por isso que é uma história autobiográfica fictícia, né? Porque ele tem um lança... Aqui, ó, é porque no meu livro eu tenho um lança-chamas. Ou seja, no livro ele tem um lança-chamas, mas na vida real ele não tem. O que Calvin pretende fazer? Calvin quer escrever a história da sua vida. Mas, olha aqui o contrário, incluindo algumas partes inventadas. Na letra B, o tigre reage à resposta do garoto. Relê o texto do terceiro quadrinho. Mas para que isso? Olha aqui, ó. Mas para que isso, o terceiro quadrinho, né? O tigre pergunta, mas para que isso? Ou seja, o que o tigre quer saber? Ele quer saber a finalidade, né? O objetivo de Calvin estar fazendo isso. E aí ele vem aqui, ó. Marque, na página 136, marque um X na alternativa que melhor indica o sentido de cada uma das palavras destacadas. Mas indica que estranhou a ideia de fazer a autobiografia inventada, né? O tigre, ele estranhou a ideia de uma autobiografia inventada, não se inventa autobiografia. Então, o mais indica que estranhou a ideia de fazer a autobiografia inventada. Para que indica que o tigre quer saber a finalidade do que Calvin quer. Lembra que eu falei que finalidade é objetivo? O porquê? Então, indica que o tigre quer saber a finalidade do que Calvin quer fazer. O para quê? Leia o que Calvin responde no último quadrinho, ó. É porque no meu livro eu tenho um lança-chamas. Então, ele explicou aqui, tá vendo? Então, que ideia para destacar expressa? O porquê expressa uma ideia de explicação, de justificativa. Ou seja, o tigre queria saber a finalidade de escrever, de fazer uma autobiografia fictícia. E Calvin explica, né, justifica que no livro ele vai ter um lança-chamas. Terceira questão. Complete cada trecho usando o termo de ligação indicado no quadro que for mais adequado. Por isso, pois, então, mais e porquê. Correr é uma forma de aliviar a tensão e de cuidar do corpo e da mente. Aí vem aqui, ó. Por isso, a explicação, dando uma justificativa, né, uma finalidade, é bom praticar a corrida alguns minutos por dia. Letra B. Acabar com o mosquito da dengue é um grande desafio, mas não podemos desistir. Tá vendo esse mais aqui? Tá, né, fazendo uma ideia contrária. É um desafio, mas contrariando a ele, não podemos desistir. Temos de convencer as pessoas a participar dessa luta. Ó a explicação, porque só assim essa batalha terá sucesso. Diferença entre as pessoas é o que mais há pelo mundo afora. Então, discriminações não têm razão de ser, pois ninguém é igual a ninguém. Então, ó, o pois, ó, tá justificando aqui ninguém é igual a ninguém, tá dando uma condição. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora, ó,
reler o texto. Que página, Pro? A página 120. Professora, Oi. a gente vai ter mais quantas atividades? Por quê? Por nada. Quando encerrar, elas vão ficar sabendo que encerrou. E a atividade e as páginas do livro, gente, que vai ser trabalhadas esse mês, já foram postadas na agenda, hein? Então, entra lá em português depois. Agenda, tem as páginas de português. Depois, entra lá em matemática, agenda, tem página de matemática. Quem quiser falar, levanta a mão aqui, ó, para poder falar. Não liga o microfone enquanto eu estiver falando, não. Pronto, todos abrindo a página 120? Vamos lá. Leitura do artigo de opinião, né? O pré-adolescente, a criança. Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta mais. Professora. Quem tá falando? A Pro saiu. Sai não, tô aqui. Quem tá falando? Sou eu, David. Pronto, pode ler, David. Como o texto é grande, você pode ler aqui o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro. Isso. Pronto, até o terceiro parágrafo, David lê. E aí depois o outro pega para ler, ok? Pode começar, David. No dia a dia, conversamos e trocamos ideias com muita gente. É 120. Além disso, página 120. David, expressam sua opinião. David, é página 120. Eu tô na página 120. Pré-adolescente é criança. Pré-adolescente é criança. Ah, entendi. Eu achei que era nesse primeiro aqui. Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles. Eu acho a coisa mais estranha, essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quis dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas, etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é um adolescente. Mas ela é o quê? Nada? Dessa maneira, dá para perceber como a expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa, agora vai ser outra. Depois, isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes, pois sabia que elas são crianças. Estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa que usa essa expressão. Pera aí rapidinho. David, olha a pausa. Olha a pausa. É que página? Vou contar uma coisa. 2 pontos. Quem usa essa expressão tem pressa que a infância acabe. Observe a pontuação, porque a pontuação serve para a gente conseguir dar uma pausa e ir entendendo o texto. Pode continuar. Crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescente, pois sabia que elas são crianças. Estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo só. 12 anos. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Vai cair.
Nós estamos na página... Acabamos na página 120. Vamos terminar agora, concluindo com a 121. Viu? Obrigado. Pode continuar, David. David, pode continuar. Eu tava com o microfone ligado. Pode continuar. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo. Não fica? Então aproveite bem, mas muito bem mesmo. Esse finalzinho da sua infância, por mais que tenha vontade de vez em quando, de ser mais velhos do que e resiste anos em você. Por mais que tenha vontade, olha a vírgula pausando, de vez em quando, de ser mais velho do que resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. Pode continuar aqui. Chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância. E para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito. Ou fique sem fazer nada. E quando o adulto dizer que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Muito bem. Então, a autora aqui, a Roseli Sayão, isso aqui é um artigo de opinião, ou seja, ela estudou, ela pesquisou, ela leu sobre a questão da adolescência, da criança, da fase adulta, e escreveu um artigo de opinião, a opinião dela sobre o que é pré-adolescente, que pré-adolescente não existe. Então, você vai da criança até aos 11 anos, 12 anos, do 12 anos em diante até os 21, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 21 de idade é adolescente, e a partir de 21 vem a fase adulta. Agora, vamos para aquele texto lá que eu falei, ó. Nós não vamos corrigir isso aqui, porque já foi feito, ok? Já foi trabalhado, a gente não pode, infelizmente, a gente não ficou com aulas assíncronas. Se for correr tudo para corrigir, a gente não termina esse ano. Vamos para o outro artigo de opinião que a gente leu agora há pouco. Do Desculpa. Quem foi que tinha pedido para ler? Quem foi que pediu para ler antes? Pronto. Vamos pegar aqui. É a página 130. Página 131. Desculpa. Desculpa, ó, uma pergunta, ó, desculpa. Pode começar a ler. Desculpa, quantas vezes sabemos que estamos errados e ainda assim resistimos a pedir desculpas? Admitir nossos erros tem que haver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado, intencionalmente, e mesmo se fazendo, sempre é tempo de corrigir. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se desculpam pelos seus erros acabam melhorando suas imagens. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. Isso porque o ato de reparar o erro é uma possibilidade incrível de transformação e aprendizado. Bem, esse aqui foi um outro artigo de opinião que a Fabiana Gutierrez escreveu, a opinião dela, foi baseado em que esse artigo? Como eu falei, um artigo não é uma opinião que a gente pensa sobre alguma coisa do nada, a gente precisa estudar. Então, assim, ó, houve uma pesquisa lá na Universidade de Ohio que mostrou que as pessoas que se desculpam acabam melhorando sua imagem. Então, assim, ó, um artigo de opinião escrito. Se você quiser escrever um artigo de alguma opinião sobre algum assunto,
Antes você tem que ler, pesquisar, procurar fontes que estudaram sobre aquilo para então escrever sua opinião, ok? Então vamos lá. Faltam 10 minutinhos para terminar nossa aula aqui, ok? Muitos alunos ainda não conseguiram acessar a aula. Eu espero que eles consigam estar entrando em contato para saber o que está acontecendo, principalmente da tarde. Eu vou deixar aqui gravado. Vocês podem acessar depois, caso não tenham conseguido acompanhar a aula. Vai estar lá, ó, vocês vão lá. Ó, espera eu falar. Já falei. Quer falar? Levanta a mão. Espera eu falar. Quando eu calar a boca e perguntar quem quer falar, aí alguém levanta a mão e eu vou dizendo um por um. Então, vão lá depois, em cada disciplina, ver o que o professor tem postado. Eu já postei em português e matemática a agenda de atividades, a agenda que tem todas as partes dos livros de português, em português, que vão trabalhar esse mês de setembro, e toda a parte de matemática, na parte de matemática, vamos trabalhar em matemática. Então, abre lá português, vê o que eu postei. Já postei horário de aulas. No horário de aula tem o horário de todos os professores que vão estar dando aula naqueles horários. Então, não espera o professor perguntar no grupo, falar no grupo. Deu horário de aula do professor, você entra na disciplina do professor, como eu expliquei naquele vídeo, vai lá em disciplinas, entra no professor lá. Qual é o professor, qual é o horário dele, entra em aula ao vivo naquela disciplina, naquele horário. Outra coisa, os alunos da tarde estão muito defasados em relação ao aluno da manhã. Então, vocês precisam correr atrás, pega em outro horário disponíveis que vocês tenham, vai para o canal do YouTube, vê as aulas que foram realizadas, né? Se tiver ainda no grupo lá, puxa o grupo nas conversas anteriores, pega os links que foram postados, porque os alunos da tarde, maioria não participavam das aulas, e isso prejudicou muito vocês em relação ao da manhã, né? Aqui da tarde mesmo eu tenho o quê? Quantos alunos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos aqui. Pela manhã eu tinha 19 alunos participando, isso porque teve outros alunos que o tablet estava ruim e estavam sem internet e não conseguiam entrar, mas já acessaram a aula depois. E o da tarde aqui, ó, quase nenhum. Então vocês precisam correr atrás, né? Vocês estão indo para o 6º ano, então vocês vão ter prejuízo depois se vocês não estudarem. Então acessa meu canal do YouTube, vê todas as aulas que foram propostas, vai no grupo, procura lá quais são as atividades que foram feitas para poder ir fazendo. Emily, quer falar? Pode falar, Emily. Ô, Fran, onde é que olha a atividade que a senhora postou? Não, eu tinha postado uma atividade, eu tive que tirar porque estava em manutenção do sistema. Aí, mas é uma atividade de revisão eu não vou cobrar ela, não. A partir de agora já tem lá. Ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão entrar no de vocês. É um pouquinho diferente do meu, mas aqui, ó. Quando vocês entram na plataforma tem disciplinas. Aí quando clica em disciplinas, ou seja, quando clica aqui, ó, Entrou. Sim, faz isso aqui. Ó, preste bem atenção. Tem aqui, ó, quando clica em disciplinas, vou mostrar para vocês aqui, todinho. Aqui. Quando vocês acessam, né? E quem já acessou já vai entrar direto aqui. Vem em disciplinas. Sempre venham aqui em disciplinas. Quando vem em disciplinas, vocês vão ter isso aqui. Ok? Então, português, só clique em aula ao vivo se for na hora da aula do professor. Se não for, não vai entrar em aula ao vivo. Vai clicar em cima aqui, ó, em português. Clicou em cima de português, vai aparecer essa tela aqui. Então, tem essa tela aqui, matéria de aula. Qual é a matéria de aula que eu já coloquei? Agenda, teste, o que eu estou colocando? Então, vocês aí podem estar acessando as aulas e vendo material. Se tem aula gravada, que alguém perdeu, quer ver a correção novamente. Se tem alguma atividade para ser feita. Agora mesmo, eu coloquei o link da frequência. Então, quem não conseguiu clicar no link da frequência, pega a frequência depois para estar acessando, ok?
Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Não, né? Então, pronto. Vão acessar turmas lá depois, vão lá em disciplina, vão lá em português. Meu Deus, ainda vai dar recreio. Tem um linkzinho, clica no link e assina a frequência. Nossa aula de dia de quarta-feira é de 14 às 14h40, depois de 15 às 15h40 e depois de 16 às 16h40. Só que a de 16 às 16h40 eu não vou dar, porque eu preciso terminar de postar o material das aulas para vocês, as atividades lá e fazer alguns ajustes, que eu não tive como de manhã por causa do suporte para os alunos. Então, eu estou aqui o dia todo hoje no computador, parei para almoçar 10 minutos, nem descansei, vim lá com o computador de novo, ok? Então, mas lembrando que nossa aula é de 14 às 14h40, depois de 15 às 15h40, depois de 16 às 16h40. Essa última 16h40 aqui hoje, eu vou aproveitar para fazer postagem de material, tá bom? Que eu estou extremamente exausta com esse primeiro dia de aula, fazendo essa configuração na plataforma, viu, gente? Então, por favor, peguem a agenda lá, tem atividade lá, que é para ser feita, dia 15. Então, na agenda tem toda a data aqui, ó, tem todas as datas. Tudo que não foi feito ainda de setembro, façam, tá bom? Então, beijão. Até amanhã, no mesmo horário, 14 horas. Tchau, pronto. Tchau. Tchau, professora. Beijo. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Tchau, beijo.